Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, à luz da Palavra de Deus. Como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Estamos no segundo trimestre de 2023 e o tema de hoje, eu confesso, queridas, que quando eu dei uma lida no tema, eu falei assim, nossa, tem gente que gosta de romantizar as tarefas do lar, né? Mas aí, aprofundando no estudo, eu vim ver algo diferente, né? Tirei algumas lições para a minha vida e espero também que você tire para a sua, tanto você que é homem quanto você mulher, né? Mas em especial a nós mulheres, que possamos aprender a construir a silenciosa expressão lar doce lar, né? Como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária, estamos no segundo trimestre de 2023 e esse artigo ele foi escrito por Marta Bueno, né? Ela é missionária ali em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar? Eu convido você a fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus e estar orando juntamente conosco. Santo e eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua presença em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque tu ouves, ó Deus, as nossas orações. Está atento, ó Pai, aos nossos clamores. Pai Celeste, nesse instante eu te peço por cada lar, Senhor, que foi construído, ó Pai, com a intenção de que fosse doce, permanente, durável relacionamento, mas que, ó Deus, por algum motivo, ó Deus, ele tem se perdido no seu propósito inicial de construção, ó Pai amado, e muitas, ó Deus, têm sido, ó Deus, as dificuldades que esse lar tem enfrentado. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que tu estejas, ó Deus, a restaurar todas as áreas que precisam ser restauradas, a transformar vidas, a restaurar lares, ó Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus, pelo teu cuidado. Abre, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos nos desprender, ó Deus, de nós mesmos, de todo paradigma, ó Pai, e que possamos, diante da tua palavra, nos quedarmos e tirarmos lições grandiosas para as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por tudo. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. O silencioso construir, né, da expressão lar doce lar. Domesticidade. Só o nome já incomoda um pouquinho, né? Domesticidade, o construir silencioso da expressão lar doce lar. Olha, a autora começa dizendo algo bem interessante que eu e você sabemos, que ninguém tem holofotes, né? Nem aplausos para os serviços que a gente presta dentro de casa, esse lavar, cozinhar, passar. Não tem fogos de artifícios, não tem nada. A gente faz as coisas e muitas vezes chegamos no final do dia, a pessoa fala assim, tá cansada? De quê? Não fez nada, como se a tarefa doméstica, como se essa labuta do dia a dia de varrer casa, limpar guarda-roupa, lavar os vidros, lavar os pratos, arrumar gavetas, tirar a poeira dos móveis, fosse algo que não fosse nada, né? Eu estava assistindo um pedacinho de um vídeo do pastor Cláudio Duarte e ele falou assim, rapaz, eu vivia falando para minha mulher, tá cansada de quê? Não fez nada. Aí um dia eu troquei de lugar com ela. Cheguei no final do dia, ela me perguntou, amor, você tá cansada de quê? E eu disse, mulher, chega, não quero nem papo. Eu tô muito cansada. Realmente, essa labuta do dia a dia, esse cuidado que a gente tem com o lar, muitas vezes não é reconhecido. E nós estamos vivendo em um contexto que as atividades do nosso dia a dia, porque a mulher hoje, ela não trabalha só em casa, né? A mulher hoje, ela tem
um trabalho fora, ela tem uma carreira, ela tem um plano de carreira para seguir, tem a vida acadêmica e tudo mais. Então, isso muitas vezes acaba absorvendo o tempo da mulher dedicar-se ao lar. Mas a Bíblia, queridos, eu costumo dizer que a Bíblia tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas e não seria diferente agora. A Bíblia nos diz que nós fomos criados para sermos o quê? Companheiras, ajudadoras, né? E a mulher, ela tem essa capacidade dada por Deus de fazer multitarefas ao mesmo tempo, né? E aí, às vezes, a gente gosta de um ambiente, de uma casa cheirosa, de uma casa limpinha, mas muitas vezes, por estarmos cansadas, acabamos relegando, né, para segundo plano essas atividades. Então, e o que é que tem acontecido também muitas vezes? Como nós falamos, a mulher ela tem hoje uma vida acadêmica, ela tem hoje uma carreira a seguir, e muitas vezes, muitas mães passam as suas frustrações no seu lar, no seu casamento, para os filhos, para as filhas, e aí não educa mais essa criança para que um dia ela seja também dona de um lar, né? Às vezes prepara a pessoa para a vida acadêmica, mas não prepara a pessoa para um casamento, que antes a mulher, né, ela era preparada para o casamento. A mulher desde criança ela era ensinada a bordar, a cozinhar, né? Ela tinha aulas de etiqueta, tinha tudo mais. A gente vê hoje, tá na moda a mesa posta, mas isso não era moda, isso era rotina, né? Na vida das nossas mães, dos nossos avós, porque elas foram orientadas, educadas para isso. Então a gente vê hoje em dia que muitas vezes muitos casamentos são frustrados, muitos sonhos são quebrados e muitas vezes por conta disso. Então, é muito linda a expressão lar doce lar, é isso que a autora diz, mas essa expressão lar doce lar, ela é construída silenciosamente e diariamente, com muito suor e dedicação nos bastidores, né? Não vem do acaso, ela envolve toda uma disciplina, abnegação, doses diárias de pensamento coletivo, de foco, abnegação, doses diárias de pensamento, de foco coletivo, né, de serviço sacrificial. Então, essa expressão lar doce lar, ela não é construída de uma hora para outra, né? Ela é construída diariamente, aos poucos. Então, hoje a gente vai ter também, queridos, uma deficiência aí nos nossos slides. Nós não vamos ter a presença dos slides nesta noite, né? Por conta de motivos maiores. E aí a gente eu vou estar pedindo a sua ajuda, tá? Vou pedir a sua ajuda para abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E olha o que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. E aí a gente vê que a autora ela diz que esse serviço ele é construído como? Diariamente. E aí a gente pergunta, o que tem a ver esse versículo com a minha vida enquanto esposa, enquanto mulher, né? Queridas, a gente precisa fazer qualquer coisa que a gente vá fazer em nossa vida. A gente precisa fazer tendo a ciência de que Deus nos observa, que existe um Deus nos céus, que Ele vê o nosso andar, o nosso levantar, que Ele vê a forma como nós lidamos e que nos aconselha a fazermos tudo, até mesmo o trivial, mas Ele coloca aqui como básico, porque ninguém pode viver sem se alimentar,
né? Ninguém pode viver sem comer, sem beber. E aí a palavra nos convida a fazer o básico e qualquer outra coisa, mas que façamos tudo para a glória de Deus. Então, a expressão lar doce lar, ela é construída diariamente, com as ações que nós fazemos em nossa casa. Eu costumo dizer o seguinte, que o nosso lar, ele precisa ser um lugar de harmonia, um lugar de paz, um lugar que o nosso esposo, que os nossos filhos tenham prazer em chegar, tenham prazer em ficar. Então, nosso lar precisa ser isso. E isso é fruto de um cuidado, isso é fruto de abnegação, isso é fruto de doses diárias de pensamento coletivo, isso é fruto de muito sacrifício. Não acontece da noite para o dia. Então, ela envolve o quê? A autora coloca aqui, envolve prestar atenção no espaço físico, no espaço emocional e no espaço espiritual do lar. São 3 dimensões que precisam ser observadas diariamente nessa construção da expressão lar doce lar. O espaço físico da nossa casa, que é a nossa casa em si, o espaço emocional de nossas vidas, como é que andam as nossas mentes, os nossos corações, as nossas emoções, temos cuidado dela, e como anda o nosso relacionamento com Deus. Então, são 3 dimensões que precisam ser observadas de forma diária, de forma integral, né? De um cuidado integral. E a gente precisa ter essa visão holística do todo. Tanto uma visão específica de cada área, quanto termos uma visão holística do nosso lar, para a gente poder trabalhar essa expressão, ver onde está faltando, para que possamos complementar, para que possamos pedir a Deus orientação, sabedoria, para realmente construirmos a expressão lar doce lar. Porque quando alguém se casa, a pessoa se casa com a intenção de que o seu lar seja realmente doce, que o seu relacionamento seja como no namoro, né? Seja um eterno namoro. Eu costumo dizer que casamento ele precisa ser um eterno namoro. Mas, queridos, casamento de vez em quando tem seus perrengues, né? A gente às vezes eleva a voz, às vezes a gente fica nervoso, fala uma coisa, e aí a gente precisa ter esse cuidado de vir, de pedir desculpas, de conversar. Isso envolve diálogo, isso envolve renúncia, isso envolve abnegação, isso envolve um pensamento coletivo na construção de um todo. Então a gente precisa trabalhar tudo em conjunto. E quando a gente fala assim, que a gente precisa trabalhar isso, por quê? Porque muitos casamentos hoje terminam antes mesmo de terminar a lua de mel, né? Antes mesmo de terminar a lua de mel, muitos casamentos estão sendo desfeitos, porque cada um chega com uma bagagem, e eu costumo dizer que são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, emoções diferentes, manias, e que se juntam em um propósito comum de construir um lar. Então, para que isso dê certo, é preciso que haja renúncia de ambas as partes. Para que isso dê certo, é preciso que haja serviço, dedicação, é preciso que haja realmente um trabalhar em pró de um bem comum. E isso envolve renúncia, tanto pessoal, né, quanto uma renúncia coletiva também, né, porque a gente precisa, como um todo, renunciarmos a algumas coisas. Então, a autora diz o seguinte, que é claro que limpar banheiros nem sempre pode ser romantizado, e realmente não é, tá? Eu quero dizer para vocês que eu faço tarefas domésticas, mas faço porque não tem quem faça. Se tivesse alguém para fazer, eu delegaria, né? A gente não pode dizer que acha prazer, que sente prazer em arrumar a casa, tá limpando casa, lavando banheiro, apesar de que tem mulheres que gostam disso, né? Mas eu particularmente não gosto, tá? Falar a verdade é preciso.
Mas o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, ela nos diz que tudo o que venhamos a fazer para a glória de Deus, né? 1 Coríntios 10, 31 diz isso aí. Então, queridos, tudo que viemos a fazer, inclusive lavar os banheiros, arrumar a casa, lavar os pratos, precisa ser para a glória de Deus. Então agradeça a Deus, seja grato a Deus. Essa foi a forma como eu encontrei para fazer tudo bem. Às vezes eu costumava falar com Jéssica assim, quando Jéssica estava aqui, eu falava, filha, a gente sabe que tem que fazer. Então não adianta ficar murmurando para fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Se você sabe que tem que fazer uma coisa, não adianta ficar murmurando, porque quando você murmura, essa atividade que você faz, ela se prolonga. Às vezes uma coisa que você poderia fazer em 10, 15, 20 minutos, você leva uma manhã inteira, porque você está murmurando, você está ali, e isso acaba deixando você mais cansada, emocionalmente desgastada. Então bota um louvor, bota uma música bem gostosa, agradeça a Deus que você está com saúde, que você está de pé, e vá fazer o que você precisa fazer, que tem que fazer, que às vezes você não pode delegar para alguém, né? E aí a autora coloca o seguinte, que se a gente considerar que cuidar bem da casa também é servir ao Senhor, então nós encontraremos um segredo libertador, um segredo que vai nos deixar fazer essa tarefa doméstica com mais prazer, com alegria. Então aprendemos desde cedo na igreja a colocar Cristo como alvo de todos os nossos dons. E isso é algo nobre, mas quase automaticamente, é isso que a autora diz, nós pensamos que o uso desses dons devem ser empregados apenas na igreja. Mas aí a gente vai ver algo diferente, né? A gente vai ver o seguinte, que 1 Coríntios 10, 31 diz que tudo que a gente for fazer precisa fazer para a glória de Deus. E esse tudo inclui o nosso estudar, o nosso trabalhar, a nossa vida doméstica, a nossa vida no lar, né? Os serviços que nós prestamos em nossa casa. Então, tudo que fazemos, devemos fazer sim para a glorificação do nome de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, ao olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver a figura da mulher atrelada ao cuidado do lar. Vai ver esse olhar multifuncional e auxiliador que a mulher tem como virtude, porque como nós falamos, é difícil um homem ele conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a mulher, ela conversa no telefone, ela passa uma roupa, ela discute, ela está estudando e resolve uma outra questão. A mulher, ela é multitarefas e consegue fazer isso, muitas coisas ao mesmo tempo. E como eu disse, a palavra de Deus tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. A gente vai ver que em Provérbios capítulo 31, a mãe do rei Lemuel, ela procurando, porque toda mãe quer para o seu filho a nora ideal, né? Toda mãe quer para o seu filho a nora perfeita, mas agradar a sogra dá trabalho. E aí, a mãe do rei Lemuel, dando uma dica para o seu filho de como adquirir uma mulher sábia, uma mulher virtuosa. E esse é um versículo que a gente usa muito no Dia da Mulher. Agora mesmo foi o Dia da Mulher, né? Segundo domingo Dia das Mães, segundo domingo de maio. Aí a gente teve o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de maio. A gente teve também o Dia Nacional da Mulher, no dia 30 de abril. E a gente usa muito esse versículo, mulher virtuosa, quem a achará? Né? O seu valor muito excede o de finas joias. Mas o que seria ser uma mulher virtuosa? O que seria ser uma mulher de virtudes, cheia de virtudes? Aí a mãe do rei Lemuel, ela explica para o seu filho, ela diz, olha, a mulher cheia de virtudes, ela não tem medo de trabalhar. E aí a gente vai ver que a gente aprende muitas lições com essa mulher virtuosa, com essa mulher de Provérbios 31. A palavra de Deus em Provérbios 31 nos diz assim,
Provérbios 31, do 15 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: levanta-te, mesmo à noite, para dar de comer aos da casa e distribui a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ver que é boa mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos aos necessitados. Não teme a neve na sua casa, por toda a sua família está vestida de escarlata, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu vestido é de seda e de púrpura. Aí é a mulher virtuosa, né? E aí a mãe do rei Lemuel vai elencando as qualidades dessa mulher virtuosa. Então, queridos, a mãe lá começa dizendo o seguinte, que a mulher virtuosa, logo pela manhã, né? A Bíblia diz, olha, ainda à noite, ou seja, de madrugada, essa mulher ela desperta, essa mulher ela acorda para buscar servir ao Senhor. E a fazer isso de forma eficaz no seu lar, né? Então, aqui a primeira lição que a gente tira com a mulher virtuosa é que a mulher virtuosa é uma mulher que faz. Ela gosta de trabalhar, ela não tem preguiça de trabalhar. Ela é uma mulher que faz. E aí eu chamo a atenção para você, né, mãe, que acorda muitas vezes 10, 11 horas da manhã. Chama atenção para você, mãe, que tem ensinado e permitido que as suas filhas acordem meio-dia. A mulher virtuosa, ela percebe que ela precisa despertar cedo. A minha mãe tinha um provérbio popular que dizia assim, e ela dizia isso quase todos os dias, eu falava isso para as minhas filhas, né? E ainda eu falo assim, passarinho que não deve nada para ninguém já acordou há muito tempo, quanto mais a gente, né? Então, passarinho que não deve nada para ninguém já acordou bem cedinho. Então, quando a gente acorda cedo, desperta para mais um dia cedinho, a gente dá conta de todas as tarefas, tanto de casa, quanto do trabalho, quanto da vida espiritual. A gente vai conciliar tudo, trabalho, emoções e vida espiritual, porque quando a gente está bem com Deus, a gente está bem, né, em todas as áreas. Então, você consegue, a autora começa com a pergunta para mim e para você. Você consegue perceber a leveza no caos da rotina descrita nesse texto? Essa mulher se sente feliz ao realizar atividades no espaço que ama, na sua casa. Mas a gente vai perceber que isso não é algo sem esforço. Isso é algo dela que vem de dedicação. Quando a gente fala assim, a Bíblia diz que os filhos, né, a admiram, o esposo a admira, porque essa mulher, ela desperta cedinho para cuidar daqueles a quem ela ama. Então, ao ler esse texto, a autora diz o seguinte, que a mente dela é invadida por diversas imagens de mulheres que têm alegria no servir a partir do lar. E aí ela cita que uma delas é Catarina Von, né? Vambora. Seu nome pode ser um nome desconhecido, mas ela está atrelada à figura do seu esposo, que realmente é um homem muito conhecido, extremamente conhecido, né? É o Martinho Lutero, o reformador aí da protestante, né? A gente vai ver que os seus biógrafos diziam o seguinte, que ela não escreveu nenhum livro, nem jamais pregou um único sermão, mas seu inestimável auxílio possibilitou que seu marido fizesse tudo isso como poucos na história da igreja. Tem um ditado popular que diz o seguinte, atrás de um grande homem
existe uma grande mulher, né? Esse ditado aqui se faz verdade na vida de Catarina, a esposa de Martinho Lutero, né? Ele fez grandes obras, ele pregou grandes sermões, ele pôde fazer inúmeras reformas na igreja, mas isso porque ele teve ao lado uma mulher auxiliadora, alguém que estivesse ao seu lado, auxiliando em todas as áreas. E aí os biógrafos eles dizem o seguinte, que Catarina ela foi uma mulher comum, mas em sua grandeza ela consistia exatamente nessa descrição. Lutero costumava chamá-la de a estrela da manhã da cidade dele, né? Não vou falar o nome aqui porque eu não sei falar inglês. Já porque diariamente Catarina se levantava, nossa, ela parece que é mulher virtuosa, ela se levantava às 4 da manhã da madrugada para dar conta das suas muitas responsabilidades. Com frequência, o reformador ele caía enfermo e era a Catarina quem cuidava dele, quem ela dava uma de enfermeira. Os biógrafos dela aqui dizem que ela era quase uma enfermeira devido à quantidade de conhecimentos que ela tinha nessa área medicinal, né? Nessa área que muitos médicos possuíam. Então, Martinho Lutero era conhecido pelas palavras e Catarina era conhecida pelo seu trabalho, pela dedicação, pelo serviço que prestava. E aí a autora ela dá uma breve descrição aqui do cenário. Administrava uma pensão, cuidava dos seus filhos e por um certo período de seus 6 sobrinhos, hospedava alunos que vinham aprender com Lutero e era responsável por toda a limpeza da pensão, o Mosteiro Negro, pelas refeições, lavagem de roupas, ou seja, ela administrava a pensão, ela cuidava dos seus filhos, por um certo período ela ainda cuidou dos 6 sobrinhos que tinham, hospedava os alunos que vinham aprender com Lutero, era responsável diretamente pela limpeza da pensão, né, a pensão Mosteiro Negro, pelas refeições e pela lavagem das roupas. Nossa, a mulher realmente não tinha tempo para nada, né? Ou tinha tempo para tudo. Essa mulher fazia tudo. E a gente pegando o exemplo de Catarina, traz para os dias de hoje, né? Às vezes a gente trabalha fora como mulher e muitas vezes nos negamos a também conciliar o trabalho doméstico, né, ao trabalho de casa. E aí a gente relega os cuidados com o nosso esposo, nós relegamos a terceiro cuidado com os nossos filhos e por aí vai. Então a gente precisa, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mulher, assumirmos também a nossa responsabilidade, sermos mulheres que fazem, né? Mulheres que fazem, mulheres que cuidam, que se dedicam a fazer o melhor. Aí aqui ele ainda diz que a biografia dela diz que ela era uma exímia jardineira, supria as necessidades da família e dos residentes, também comprava lotes. A gente vai ver aqui que essa mulher virtuosa Catarina é praticamente uma cópia da mulher virtuosa. Aí aqui a autora diz que ainda tinha tempo para cantar no coral com os filhos, né? Então a gente, ao observar esse retrato, a autora diz que ela não lembra de nenhum filme, mas ela vê uma mulher comum, uma mulher que se dedicou, né, ao lar. E a gente precisa aprender, enquanto esposa, enquanto mulher, nos dedicarmos ao nosso lar, nos dedicar um tempo para nós mesmas, e a gente vai ver isso, né, com a mulher virtuosa. E a gente vai aprender a segunda lição com essa mulher virtuosa. A primeira lição é que a mulher virtuosa é a mulher que faz. Ela não tem preguiça de trabalhar, ela não tem preguiça de acordar cedo, de pôr a mão na massa, como o povo diz, no popular. E aí a gente vai ver também, queridos, que essa mulher virtuosa, ela também é uma mulher que delega. É uma mulher que sabe delegar. E enquanto nós, como mulheres, e muitas vezes mulheres que temos... que trabalhamos fora, às vezes você passa o dia inteiro fora, né? Às vezes você sai 6 da manhã, 5 da manhã e só retorna em casa à meia-noite. Você precisa aprender a delegar.
Você precisa aprender a distribuir tarefas, porque você não pode se eximir da responsabilidade que Deus te deu. Então, aprender a delegar. Então, essa mulher virtuosa, ela sabe delegar. A gente vai ver que no versículo do capítulo 31, no versículo 15, a parte B, diz que essa mulher dá tarefas às suas servas. Ela distribui tarefas. Então, aí a autora faz uma pergunta. Você percebe que a mesma mulher que faz é a mulher que também sabe distribuir? Tem um provérbio popular que meu esposo costuma dizer muito para mim. Ele fala assim: Paulina, você não pode abraçar o mundo, né? Realmente nós não podemos abraçar o mundo. Nós não podemos tomar tudo para fazer, porque a gente não vai conseguir fazer. Nós somos um só. Então a gente precisa aprender a delegar. A gente precisa aprender a distribuir tarefas. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Então, a mulher descrita no texto acima, no texto de Provérbios, é uma mulher que sabe delegar. E o que ganha destaque aqui é o fato dela promover a organização do lar e não se abster de tornar esse ambiente agradável para se viver. Porque apesar dessa mulher, a gente vai ver que a mulher de Provérbios, ela acorda cedinho já, né? Ainda à noite, de madrugada, essa mulher acorda para preparar o café, para aprontar as coisas, mas a gente vai ver que essa mulher de Provérbios, essa mulher virtuosa, ela sai para trabalhar também. Ela compra vinhas, né? Ela costura. A gente vai ver que ela coloca a mão ali na roca, ela vai costurar. Então, essa mulher que trabalha, essa mulher que tá ali trabalhando para promover e ajudar no sustento do lar, também é uma mulher que não deixou de lado a função da organização e de deixar o seu lar agradável. Ela não se abstém de sair. Ela assume essa responsabilidade, ela delega tarefas, ela distribui tarefas. Então, nem tudo é essa mulher que faz. Nem tudo você pode fazer, mas você pode delegar. Você pode delegar tarefas, você pode instruir. Às vezes fala assim: mas eu não tenho condições de pagar alguém para estar ajudando em casa. Mas você precisa aprender que você não está só. Que um casamento ele é construído é como uma sociedade, né? Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que investir. Então você precisa orientar os seus filhos a te ajudar em casa. Você precisa orientar o seu esposo. Olha, meu gatinho trabalha fora o dia todo, mas o gatinho está aqui, ele faz a comida, ele coloca a mesa, ele ajuda. E nós precisamos saber que nós temos um amigo, que nós temos um parceiro. E às vezes a mulher, ela acaba muitas vezes mal acostumando o marido, né? E tem homens que não conseguem tirar nem sequer o prato da mesa. Então a gente precisa entender que um casamento, ele é construído por duas pessoas que têm um objetivo em comum: construir o lar docilar, né? E isso demanda trabalho e investimento de ambas as partes. Então, você não tem como fazer, mas você pode sim delegar, você pode orientar, você pode ensinar, né? Então, a gente vai ver que nem tudo é essa mulher que faz. Então, a mulher virtuosa é a mulher que faz, a mulher virtuosa é a mulher que sabe delegar, e a mulher virtuosa é a mulher que ensina. A domesticidade também precisa ser ensinada e precisa ser aprendida. Eu lembro quando eu era pequena, que minha mãe até tentou me ensinar a bordar, tá? Eu aprendi uns pontos cheios, uns pontos de areia, porque minha mãe era muito dedicada, mas até hoje não sei para que lado vai o costurar, né? Mas as mães tinham essa função, elas ensinavam as filhas. E hoje em dia, isso tem que se perdido. A gente vai ver que as Escrituras dizem o seguinte, a palavra de Deus: semelhantemente, ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom.
Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Isso é o que nos orienta Tito, capítulo 2, versículo de 3 a 5. Depois você pode estar dando uma olhadinha. Então, uma das mais nobres missões que a mulher tem, e dada essa missão por Deus, é ensinar o que é bom a outras mulheres. Então, as mulheres mais velhas, elas precisam ensinar as mulheres mais novas a serem amáveis, a serem cuidadosas, a não negligenciarem a função que você tem como auxiliadora no lar, né? Não é que a mulher vai ser a doméstica do lar. A gente vai ver que é uma sociedade, que é tudo construído, que é tudo harmonioso. Então, precisamos fazer tudo para a glória de Deus e precisamos ensinar. E muitas vezes nossos filhos, eles acabam tendo dificuldade. Eu lembro que a minha mãe até tentou me ensinar, mas a minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos, né? Então, assim, eu não sabia cozinhar. Na verdade, eu não entrava para a cozinha para nada. E quando eu me casei, eu não sabia nem fritar um ovo. Então foi difícil para mim, porque eu colocava tudo na mesa, mas era tudo salgado, tudo ia fazer uma sopa, virava um macarrão, uma macarronada, ia fazer uma macarronada, virava uma sopa, era um terror. Eu louvo a Deus, porque eu tive um esposo maravilhoso, que me ama, porque eu tenho um esposo lindo. E esse gatinho maravilhoso, ele aprendeu a cozinhar para me ensinar, porque tadinho, ele chegava em casa, a mesa estava linda, né? Naquela época era tudo bonitinho, a gente colocava as coisas inox, ali tinha bachela inox, os pratos, tudo bonitinho. O que você hoje vê como mesa posta, a gente fazia isso diariamente, né? Então, a gente tinha esse cuidado, mas quando ele chegava que ia comer aquilo que estava bonitinho, gente, era terrível, né? Não tinha como comer mesmo, então ele tinha que levantar, fritar um ovo ele mesmo e comer, e a gente comia e aquela comida ia para o lixo. Então, assim, eu ficava muito triste. Esse foi um período da minha vida muito triste, porque realmente eu ficava triste. Então ele aprendeu, e aí quando ele ia me ensinar, e a minha cunhada ia me ensinar, era assim: aprendi a fazer um fígado, então a semana inteira fígado. Aprendi a fazer carne a semana inteira carne. Aprendi a fazer panqueca ali, panqueca a vida toda. Aí ele começou a fazer um cardápio, né? Aí colocar na porta da geladeira para que eu fosse seguindo. Isso precisa ser ensinado pelas mães, porque nem sempre a gente tem um marido bom, né? Nem sempre a gente tem um marido que compreende, nem sempre você tem realmente um companheiro para te auxiliar. E aí o que é que acontece? É o momento que os casamentos se desfazem, porque vem as brigas, vem as contendas, vem as discussões. Então, mãe, não negligencie a avó, tio, tia, você que é responsável por alguém. É muito bom, sim, você investir na carreira dos seus filhos, preparar os seus filhos para serem, as suas filhas para serem independentes, os seus filhos para serem independentes, mas também preparem os seus filhos para que um dia ele vá compartilhar a vida com alguém, porque às vezes a pessoa se torna tão egocêntrica que não sabe compartilhar, nem o homem e nem a mulher. E aí, quando se une em matrimônio, acontece as rixas, vêm à tona as diferenças, e esse casamento não subsiste, porque tem o amor, mas não tem o companheirismo. O egoísmo impera mais do que o amor e a empatia pelo outro. Então, a Bíblia nos instrui como mulheres mais velhas, como mães, como tias, como avós, a ensinarmos as mulheres mais novas, a ensinarmos também os homens, tá? Porque os homens precisam aprender que a mulher, ela é a sua esposa, a sua companheira, e precisa tratar essa esposa com amor, com carinho, e que os dois precisam compartilhar
esse momento tão gostoso do construir lar doce lar. Ele realmente precisa ser construído a dois. Então, muitas meninas, elas entram em um relacionamento sem ter a menor ideia de como gerir esse lar. Não sabem delegar, não sabem compartilhar, não sabem muitas vezes que é necessário renunciar. Então há uma necessidade de nós resgatarmos esse amor pelo lar e contagiarmos as nossas jovens e jovens, porque isso tem se perdido durante o tempo. É honroso e é precioso cuidar do lar. A nossa casa precisa ser um lugar de harmonia. A nossa casa precisa ser um lugar onde a pessoa entre e se sinta bem, se sinta confortável. Então, aí a autora aqui, ela deixa algumas dicas para a gente de como cuidar do lar com alegria. Primeiro passo, desenvolva a gratidão. Cuidado com as murmurações diárias, aquilo que você vai fazer. Às vezes você vai lavar um prato, começa a murmurar e vai murmurando. Aquela tarefa se torna desgastante, emocionalmente enfadonha. Você termina ali extremamente cansada. Então agradeça a Deus, seja grato. Seja grato, você tem prato para lavar porque você teve comida. Você tem uma casa suja porque você tem casa. Você tem uns móveis para tirar poeira, porque graças a Deus você tem móveis na sua casa. Você precisa forrar a cama, porque graças a Deus você tem uma cama. Agradeça a Deus, seja grato. E quando você vai ver que você vai desenvolver, vai fazer as atividades, e vai acabar até contagiando outros, né? Sem as murmurações. Envolva a sua família no cuidado da casa. Olha o que eu falei do ensinar, né? Nós precisamos envolver a família. A casa não é responsabilidade só da mulher. As atividades domésticas, ela precisa ser compartilhadas com todos. Ensine os seus filhos a cuidar da casa. Ah, mas é muito pequenininho para fazer as coisas, mas é homem. Ensine seu filho a tirar o copo da mesa, tirar o prato da mesa, jogar a comida no lixo. Você vai ver que desde criancinha ele vai aprendendo coisas pequenas. E quando ele crescer, já está te ajudando, independente de ser homem ou de ser mulher. Ensine o seu esposo, oriente o seu esposo a cuidar da casa juntamente com você. Coloque em prática a dica de Renata Veras, a terapia. Terapia. Nossa, é muito interessante. Se você ainda não leu, não conhece, porque eu não conhecia, eu fui ler porque eu achei bem interessante o nome e as orientações. Ela sugere o seguinte: a colocar um calendário de oração em frente à pia. E quando eu vi essa sugestão, eu me remeti à minha irmã, né? Lembrei da minha irmã ali em Omogi, que a pia dela é cheia de orações coladas na pia. Então, e ali, enquanto ela está lavando os pratos, cuidando, ela vai orando ao Senhor e agradecendo. Então, coloque em frente da sua pia, né, um calendário de oração, para que na hora que você estiver ali lavando os pratos, as louças, você tenha um momento de intercessão a Deus, você tenha um momento de oração. Às vezes a gente acha que orar é só fechar os olhos, dobrar os joelhos e orar, né? Mas a gente precisa aprender a orar ao Senhor em todos os momentos. A Bíblia nos orienta a orar em todo tempo. Em todo tempo nós precisamos orar ao Senhor. É isso que a Bíblia nos orienta a fazer. Então, a oração, ela pode ser feita enquanto você está lavando os pratos. Coloque ali os seus pedidos de oração, os seus calendários e vá intercedendo, orando a Deus. Ouça a Bíblia ou bons livros enquanto você limpa a sua pia, enquanto você arruma a sua casa. Hoje a tecnologia está tão avançada que você não precisa, para você ler a Bíblia, você não precisa estar abrindo a Bíblia, você pode pegar a Bíblia em áudio. Coloca ali o áudio e vai ouvindo enquanto você está fazendo as tarefas domésticas. E a outra coisa, que essa que eu aprendi, né?
fracione a limpeza. Fracione a limpeza. A gente não pode, gente, querer abraçar o mundo de uma vez. A gente não pode querer fazer tudo de uma vez. E às vezes o gatinho tá olhando pra mim, porque às vezes a gente faz isso. Eu fiz isso em dezembro. Eu limpei a casa toda. E aí limpei o forro da casa, né, todinho, num dia só. Gente, minha coluna travou. E eu fiquei ruim. A dor que eu senti foi tão grande. Eu gastei tanto com remédio que não foi brincadeira, tá? Então, aprendi a fracionar. Tente não deixar tudo para você fazer em um dia só. Separe as atividades da casa e vá fazendo isso aos pouquinhos. Principalmente você que trabalha fora. Então, um dia você varre e passa pano, outro dia você tira a poeira. Agora, uma coisa que eu achei bem interessante aqui é que ela diz o seguinte, que a gente precisa lavar os pratos todo dia, que o segredo é deixar a pia limpa, né? E aí ela diz, cozinhe mais. Não precisa você cozinhar todos os dias, você pode cozinhar mais, uma quantidade, guardar, né? Enche a sua casa com cheirinho de bolo, o bolo é tão bom. Um cheirinho de bolo quentinho, dá um aconchego, a gente lembra logo de mamãe, né? Então sim, uma casa limpinha, coração cheio de amor, com um bolinho que aquece o coração, tornam as memórias da nossa casa, do nosso lar mais felizes, né? Tornam o nosso lar as memórias mais gostosas. Quando eu li aqui falando de bolo, de coisa de cheirinho, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe, todo final de semana, ela tinha o hábito de fazer bolos, fazer cebolinhas e tudo mais para a gente estar comendo, degustando durante a semana. Então, para refletir, você concorda com a frase de Elizabeth Taylor? A frase é a seguinte: o modo como você mantém sua casa e como organiza seu tempo, o cuidado que você dispensa à aparência pessoal, aquilo com que você gasta seu dinheiro, tudo isso fala claramente daquilo em que você crê. Isso é bem interessante. Isso é bem interessante. Olha o que a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Aí a gente vai ver em Provérbios 31 que essa mulher virtuosa, no Provérbios 31, versículo 22, diz que essa mulher virtuosa, ela faz para si cobertas e o seu vestido é de seda e púrpura, ou seja, ela se veste com o melhor. Queridas mulheres, não é porque você casou que você tem que se largar de qualquer jeito, ficar de qualquer jeito. Não é porque você está arrumando a casa, lavando o prato, que você tem que vestir a sua pior roupa, não. Às vezes eu tinha um vestido aqui que eu gostava de vestir, que era bem fresquinho, mas que o gatinho disse assim: mulher, pelo amor de Deus, não me deixa mais te ver com esse vestido, joga isso fora. Aí eu pensei e falei assim: puxa, se meu marido disse que o vestido tá feio, eu vou jogar fora, né? Então, às vezes, a gente se veste de qualquer jeito porque está em casa e se arruma para sair. Nós precisamos nos arrumar, ficarmos bonitas, cheirosas para o nosso esposo todos os dias e todas as horas, todos os momentos. Então, passe um batom, penteie o cabelo, vista uma roupa limpa, tome um banho logo de manhã, fique cheirosa para você estar ali fazendo a comida, lavando os pratos e o marido ter aquele prazer de chegar, dar um cheirinho no seu pescoço e não encontrar você cheirando a suor, né? Então, mulher, se cuide. Então, o modo como você cuida da sua casa, o modo como você organiza o seu tempo, o modo como você cuida da sua aparência pessoal, porque a aparência pessoal ela é importante. Ela é importante em um casamento. Às vezes a mulher se cuida enquanto está namorando e esquece de cuidar-se depois que casa. Então a aparência pessoal ela é muito importante. A forma como você gasta o seu dinheiro, porque dinheiro a gente precisa investir, né? A forma como você gasta o seu dinheiro fala claramente daquilo em que você crê. Fala claramente da sua cosmovisão, da forma como você vê o mundo, da forma como você enxerga as coisas. Então,
A sublime beleza, é isso que a autora diz, de paz, brilha em uma vida ordenada, em uma vida organizada, em uma vida cuidada, né? A vida desorganizada, ela fala claramente a respeito da desorganização da alma da pessoa. Então, a aura, o brilho de Cristo, a estrela de Cristo, a áurea de Cristo brilha em uma vida organizada. Uma vida organizada reflete paz, reflete alegria, reflete o brilho de Cristo. Mas uma vida desorganizada fala claramente da desordem que está a sua alma. Então, para guardar no coração, eu deixo para você o que está escrito no versículo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que você mulher, que você homem, você pense que o casamento ele envolve 3 dimensões, né? O cuidado emocional, o cuidado do lar e o cuidado espiritual. Essas 3 dimensões elas precisam ser trabalhadas de forma unificada e que Deus te dê essa sabedoria na construção do seu lar e que o seu lar realmente seja um lar alicerçado na rocha que é Jesus Cristo e que seja um lar doce lar. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz na presença do Senhor.